Saudamos os irmãos com a graça, com a paz do nosso Deus. Amém. Queremos agradecer ao irmão Neilo pelo convite para estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Estive aqui, eu acredito que tem uns 13 anos. Eu tinha até cabelo na época, mas os anos vão passando. O Marcos Kleber disse que eu fui o primeiro pastor dele, né? Vocês imaginam o quanto que a gente está ficando velho, né? Então, o pastor Marcos sempre foi uma pessoa muito dada e dedicada na igreja, um jovem muito estudioso, muito focado. Essa é a lembrança que eu tenho do irmão pastor Marcos, e fiquei sabendo há um tempo atrás que ele estava vindo trabalhar com o reverendo Maurício, e fiquei muito contente porque certamente estaria em boas mãos. Nada melhor para um pastor iniciante ser conduzido por um pastor mais maduro e como é o pastor Maurício. Então eu fiquei muito contente, muito feliz por saber que você estava nessa caminhada junto aqui à igreja. Estive aqui, reverendo Abel, acho que ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Muito bom revê-lo também. Essa igreja não era assim há 13 anos. Eu pensei que eu tinha errado de endereço quando eu entrei ali, não é? Quero parabenizar vocês pela reforma. Está uma igreja muito aprazível, muito gostosa para se adorar a Deus. Deus seja louvado pelos avanços, pelas conquistas dos irmãos. O pessoal lá de Cidade Ademar, manda um abraço para o reverendo Abdias, é um grande amigo nosso. Diga que Itamar mandou um beijo, um cheiro nele. Que Deus o abençoe muito, irmão. Uma bênção de Deus poder vir à igreja compartilhar a bênção obtida, a vitória, a conquista para a família. Deus abençoe muito sua vida. E já me convidei para no ano que vem, quando o reverendo Abel fizer os seus 50 anos como membro desta igreja aqui, ele me convidar para vir comer o bolo que ele disse que ia fazer aqui, não é? Acabou de falar aqui. Eu tenho duas testemunhas aqui. Irmãos e irmãs, nós estamos hoje convidados para compartilhar um pouco. Eu sou pastor lá em Pirituba, esse é meu 8º ano. No início do ano eu convidei o conselho para um bate-papo comigo e disse para ele que 8 anos já estava um bom tamanho, né, de tempo numa igreja, e que estaria deixando a igreja de Pirituba no final do ano, em dezembro. Então esse é meu último ano, o meu ciclo lá do terceiro mandato, concluindo lá em Pirituba. E ore por mim nesse aspecto, quanto aquilo que Deus tem para nós. É muito recente ainda tudo, o pessoal está chorando de lá e eu chorando de cá, mas eu entendo que a direção de Deus irmos para outros campos e enfrentarmos novos desafios. Eu quero trabalhar com vocês um texto hoje. Eu não vou usar nem o notebook, eu queria mais conversar com vocês sobre um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, finalzinho do Sermão do Monte. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Lembrando que não é um sermão, que é uma aula, então você pode interromper, pode participar, pode estar bem à vontade para interagir na exposição, na discussão, pode fazer suas perguntas, suas colocações, fique bem à vontade, tá bom? Mateus capítulo 7, a gente vai ler o versículo 15. Encontraram aí? Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Depois, o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ainda o versículo 26 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O assunto que eu quero trazer para vocês hoje são os perigos que a gente enfrenta. Alguém aqui já vivenciou algum perigo na vida? Sequestro relâmpago. Alguém aqui já foi sequestrado? Que coisa boa, o cuidado de Deus está maravilhoso na vida desta igreja. Alguém já foi assaltado? Levanta a mão. Aí quase todo mundo já levantou a mão, né? Ok. Acidente de veículo, alguém já foi acidentado, alguém já colidiu com o veículo, olha aí, mais gente, né? Alguém já caiu em algum conto. Lembra esses contos, esses calotes que dão na gente aí, que a gente está acostumado. Ninguém gosta de dizer que caiu, né? Olha, tem uma menina que está levantando, tem uma corajosa, eu já caí, né? Todos nós vivenciamos muitos perigos na vida. Você que está me ouvindo, é possível que você, no decorrer da semana, você vá enfrentar uma situação de muito perigo, uma situação de muita exposição, mas você vai enfrentar porque você precisa enfrentar muitas vezes. O texto que Jesus está ensinando, Mateus capítulo 7, ele faz parte justamente do final daquilo que a gente chama do Sermão do Monte. Vocês lembram do Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mateus tem 28 capítulos. Dos 28, 3 capítulos Mateus usou para relatar o sermão chamado Sermão do Monte. Por aí a gente começa a entender a importância desses ensinamentos de Jesus. Ou seja, Mateus usa quase 10% de todo o Evangelho para expor o Sermão do Monte. É um sermão que você já ouviu falar de vários ensinamentos, como, por exemplo, as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes. Não é? É um sermão que você já leu ou já ouviu falar, que tem a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 5, 6 e 7, John Stott, que é um pastor, que foi um pastor anglicano, inglês, ele veio a falecer já há alguns anos, e ele escreveu um comentário sobre o Sermão do Monte. Ele disse que se a gente não tivesse nenhuma outra parte da Bíblia e nos sobrasse somente o Sermão do Monte, era capaz de Deus se dar por satisfeito da gente conhecer tudo que Ele queria para a minha vida e para a sua vida, de tão importante que é ou que são os ensinamentos do Sermão do Monte. Pois bem, Jesus já tinha falado bastante. É possível que Jesus tenha ministrado o Sermão do Monte de uma vez só. Chamou os discípulos lá no topo de uma montanha e ali esteve ministrando horas a fio aos seus discípulos e aos seus seguidores. Ou não, é possível que Jesus tenha feito o Sermão do Monte em ocasiões diversas e Mateus aglomerou em um pacote só e disse: aqui está o Sermão do Monte. Independente disso, Jesus estava no finalzinho dos seus ensinamentos. Já tinha ministrado diversos valores, princípios do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida.
de como deve ser o caráter cristão, de como deve ser a influência cristã, de como deve ser a nossa relação com o inimigo, de como nós devemos consagrar nossas ofertas, de como devemos orar. Foram diversos ensinamentos. E Jesus agora chegando no finalzinho do Sermão do Monte, ele vai falar de pelo menos 2 perigos que a gente enfrenta. O primeiro perigo está justamente no versículo 15, quando diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. É o perigo em relação ao mundo externo, aos falsos profetas. Né? É interessante que o texto diz assim, que eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Todo mundo aqui, obviamente, já viu uma ovelha, não já? Todos viram uma ovelha, sabe o que é uma ovelha? E todos já viram um lobo, não já? Vocês acham que tem semelhança entre uma ovelha e lobo? O que é que vocês me dizem? Tem semelhança? Alguma semelhança entre ovelha e um lobo? Hein? A semelhança tem 4 patas, verdade. Boa semelhança. Mas é interessante. Eu acredito que Jesus, a excelência dos ensinamentos de Jesus é uma coisa fantástica. Né? Porque Jesus vai dizer justamente, um lobo não tem nenhuma semelhança com uma ovelha. Mas os falsos profetas são tão sagazes que eles são capazes de se parecerem com ovelhas. Percebe o perigo que a gente enfrenta quanto à nossa espiritualidade, quanto à nossa religiosidade? Fique antenado. Cuidado. Tem muitos falsos profetas andando por aí. Não foi em vão e não foi à toa que Jesus nos adverte desse perigo, que é um perigo externo, de sermos enganados por lobos que se apresentam como ovelhas. Tenha um discernimento do Espírito. Prove a palavra, o ensinamento. Às vezes, algumas pessoas que até frequentam a minha igreja vêm me falar de alguns líderes que nós temos no cenário brasileiro. E eu até fico pensando, será que essa pessoa frequenta mesmo a minha igreja? Ou eu não estou pregando nada todos os domingos? Porque para dizer que é um líder maravilhoso, eu acho que eu não estou entendendo nada que eu pregue todo domingo na igreja. Ou eu não estou com nada, ou ele está com tudo, aquele camarada. Ou essa irmã já caiu no conto do lobo disfarçado de ovelha. Não é sobre esse perigo, ainda que seja um assunto muito interessante da gente tratar, que eu quero trazer para vocês hoje. Não é sobre esse perigo externo. Ok? Talvez esse perigo externo seja um perigo mais fácil da gente evitar, da gente não cair, da gente não ser levado. Ainda que o disfarce do lobo precisa ser muito bom para a gente confundi-lo com uma ovelha. Está claro isso, não? Mas não é, acredito eu, o maior perigo que o cristão enfrenta. Que eu e você, como pessoas que creem em Jesus, que vivem com Deus, vivenciamos no dia a dia. Acredito que não é o principal perigo. O principal perigo que eu e você enfrentamos se encontra no versículo 21, 22, 23, 26 e 27. São 3 perigos, não externos, perigos internos, que Jesus vai nos advertir. Ele deixa de falar dos lobos que se disfarçam em ovelhas e começa a falar de um outro perigo para os discípulos,
que é o perigo de uma espiritualidade que muitas vezes pode se auto-enganar. Da gente pensar ser uma coisa e ser outra. Talvez esse seja o maior perigo que a gente enfrente na nossa espiritualidade e na nossa vida com Deus. Deixa eu explicar para vocês. Veja no versículo 21. Abra sua Bíblia. O versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu queria fazer um contraponto em duas palavras usadas por Jesus. A primeira palavra é nem todo o que me diz, essa expressão diz, fala. E a segunda palavra é faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, dizer e falar. Dizer e falar, essas duas palavras em contraponto com fazer, praticar. Ok? Dizer, falar, fazer e praticar. Jesus está nos advertindo contra esse primeiro perigo em relação à nossa espiritualidade. Ou seja, é uma espiritualidade que se baseia no falar e não no fazer. Ok? Vocês concordam comigo que ele está nos advertindo quanto a isso? Ele está dizendo assim que a minha espiritualidade, que a minha vida com Deus, não pode se basear apenas naquilo que eu professo. Pastor, o senhor tem alguma coisa em professar a doutrina certa? Claro que não. Mas eu tenho algo contra se a gente entender que só pelo fato da gente professar a doutrina certa, a gente vai ser aceito por Deus. A Bíblia fala que aquele que não professar o nome do Senhor Jesus, Jesus disse que aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante de meu Pai. A Bíblia fala que é importante a profissão. A Bíblia fala que é importante a minha confissão, aquilo que eu falo. E é interessante que no texto nos diz que a gente diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Veja que é uma profissão ortodoxa. Trata Jesus como quem? Trata Jesus como quem? Como Senhor. Não vê Jesus como um líder, como um profeta, como um curandeiro. Não vê Jesus como um homem carismático, um homem com uma áurea tremenda. Não, trata Jesus como Senhor. E ainda assim, ficar para fora do reino dos céus. Ou seja, eu posso acreditar, crer em todas as verdades bíblicas. Eu posso aceitar tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus, sobre Deus, de uma forma equilibrada e verdadeira. E ainda assim está me auto-enganando. É esse perigo que Jesus está nos advertindo no final do Sermão do Monte. Está claro isso? Agora é interessante que tem uma duplicata aqui, o Marcos Kleber, que é mais novo que eu, está mais recente os estudos teológicos dele. No grego, quando há uma duplicata, Senhor, Senhor, essa duplicata é uma ênfase de que há emoção, há envolvimento com aquilo que se está dizendo, não é uma coisa da boca para fora. Então a duplicata Senhor, Senhor, remete a isso. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente não pode se basear em nossas afirmações ou as nossas declarações para com Ele.
ainda que tenha emoção naquilo que a gente diga a Ele, nem isso pode nos referendar a uma vida genuinamente aos pés da cruz. Deixa eu fazer um parêntese. Nós vivemos no Brasil, principalmente no Brasil, uma espiritualidade de declarações. Vocês concordam comigo? Você tem que declarar que aquele carro vai ser seu. E Deus vai te dar. E aí você tem que declarar. Você tem que declarar que você não vai ser mais empregado, que você vai ser patrão daqui para frente. E Deus vai te dar uma empresa. Não é verdade? A gente vive. Você tem que declarar que essa doença não mais existe. O que eu encontro, além de pastor, eu sou psicólogo também. O que eu encontro no consultório de psicologia, de gente que nos procuram, com a cabeça fundindo, mas fundindo mesmo, porque está vivendo um momento de depressão e não teve fé suficiente para declarar que aquela depressão fosse embora da vida dela. Até mostrar que a depressão pode ter uma causa espiritual, emocional, mas também tem causa biológica, orgânica. E essa pessoa se conscientizar disso leva um tempo muito grande. O que eu estou querendo dizer aqui é que a gente vive no Brasil uma espiritualidade de declarações, de confissões, como se tudo isso fosse resolver todos os problemas da vida. E Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que diz. Jesus está dizendo assim, a nossa espiritualidade, ou a espiritualidade de vocês, meus discípulos, não pode estar calcada, baseada naquilo que vocês dizem. Mas sim, naquilo que vocês fazem. Então, tá bom. Eu acho que eu já falei demais sobre esse perigo. Senão você vai enjoar, não vai nem querer saber o segundo, muito menos o terceiro. Né? Vamos partir para o segundo perigo para a gente ver o que Jesus está querendo que a gente perceba dentro de nós mesmos, para que a gente não se auto-engane. Mas antes disso, eu queria usar uma expressão mnemônica para ficar gravado na nossa cabeça. Esse primeiro perigo, eu posso dizer que é o perigo de falar e não fazer. Agora eu queria que vocês repetissem comigo. Qual é o primeiro perigo? Está fraquinho. Vamos lá. Qual é o primeiro perigo? Beleza, está melhorando. Esse é o primeiro perigo. É a gente ter uma espiritualidade de dizeres, de declarações, de confissões, ainda que sejam acertadas, ainda que tenha emoção, mas ficar só aí. Jesus não quer isso de mim. Jesus quer que a minha vida honre aquilo que eu fale. Ok? Não é isso que o texto está nos ensinando. Então eu tenho que, como cristão, pensar muito. Não é? Eu estou na igreja, estou louvando a Deus, estou cantando, enfim, mas aquilo que eu estou falando para o meu Deus é aquilo que eu estou querendo fazer, é aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu estou vivendo. É quanto a isso que Jesus nos adverte, quanto a este perigo, de termos uma espiritualidade de falas, de declarações, de confissões, mas não fazermos, como ele diz aqui, a vontade de meu Pai que estás nos céus. O segundo perigo, vamos lá, versículo 22. Alguém leia para a gente bem alto o versículo 22. Bem alto e bom tom, por favor. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelemos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O 23? Então lhes
enfaticamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Ok. Veja, se o primeiro perigo que Jesus nos adverte quanto à nossa vida e espiritualidade é o perigo de falar e não fazer, esse segundo perigo é o perigo de fazer e não ser. Vocês concordam comigo? O que é que a gente pode fazer e não ser aí? O que é que a gente pode fazer? A gente pode profetizar, não é isso? A gente pode expelir demônios, a gente pode fazer milagres, muitos milagres, e ainda assim, ele diz assim, nunca vos conheci. Essa palavra conhecer aqui no texto original é a ideia de experiência, de caminhar junto, de intimidade, do ramo que está ligado na videira, não é? Essa é a ideia. Jesus está dizendo assim: apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, ou seja, você pode ter uma vida espiritual cheia de coisas extraordinárias. Você pode fazer muitos milagres. Você pode expelir demônios. Você pode profetizar. Ou seja, a tua vida espiritual, essa vida espiritual, ela pode ser tão repleta de obras para Deus, tão cheia de coisas maravilhosas que você faz para Deus, mas ainda assim faltará algo. Faltar uma vida de experiência com Jesus, de intimidade com Jesus. Uma vida cuja experiência e intimidade com Jesus te leva a um afastamento do pecado, a uma desistência de viver para o pecado. A gente vive hoje uma espiritualidade do extraordinário. As pessoas cristãs hoje vivem andando muitas vezes de igreja em igreja, atrás dos profetas, atrás das expulsões demoníacas, atrás dos sinais e dos prodígios que uma igreja possa realizar. Não é isso que a gente vê hoje? As igrejas igrejas que seguem nessa linha, que têm essa abordagem, estão entupidas de gente. Vocês concordam comigo? Jesus está dizendo assim: cuidado, não é isso que credencia ninguém diante de mim. Não é pelo muito fazer, mas é pelo ser. Jesus nos faz a gente repensar a vida, não é? Não é pelo que eu faço que eu vou ser aceito diante do meu Pai, mas sim por aquilo que eu sou, por ser filho, por tê-lo conhecido, e este conhecimento e essa vida ter me levado a abandonar todo o mal na minha existência e a viver para Ele. É isso que Jesus está nos ensinando. É quanto a esse risco, é quanto a este perigo, o perigo de fazer e não ser, que Jesus nos adverte. Eu quero nesta manhã justamente pensar com vocês nisso, né? Eu sou pastor e às vezes a gente corre tanto, a gente faz tanto. Ontem eu tive de manhã uma capacitação com a junta diaconal da minha igreja. Fiquei com eles das 8h30 até as 11h. Às 3h eu tive lá os caldos para as vovós da igreja. Por isso que eu estou gordinho assim. Tinha muito caldo, né? O pessoal não economiza disso, né? Então teve uma tarde gostosa com os avós.
Eu fui sair da igreja, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Quer dizer, hoje eu estou aqui, à noite eu estou lá em Pirituba, e durante a semana a vida pastoral é uma vida no dinamismo, de visita alguém no hospital, de visita alguém em casa, aconselha, prepara os estudos, enfim, reúne com um grupo, reúne com outro grupo. Sem falar que na sexta-feira a gente distribui um sopão com moradores de rua, que é um grande desafio, e eu não consigo deixar a turma aí sozinha, porque acho que 80% dos moradores de rua são ex-presidiários e alguns ainda procurados pela justiça, não é? Um pequeno percentual é de gente que nunca teve envolvimento com a justiça, e eu fico muito preocupado com o pessoal que sai para fazer isso, e eu termino indo junto, tal. E a gente vive num envolvimento com as coisas sagradas, vamos dizer assim, não é? Que a gente pode cair nesse erro de achar que pelo muito a gente está fazendo, a gente está sendo agradável diante de Deus. E Deus diz assim: Itamar, não, você vai me tornar e vai se tornar agradável diante de mim, não é por aquilo que você faz, mas é sim por aquilo que você é, por me conhecer, não é? Não quero que você sirva a obra de Deus, eu quero que você sirva ao Deus da obra, não é? Eu quero que você tenha comunhão comigo, compromisso comigo. Nada justifica você se afastar de mim, não é? Não é expelir. Alguém aqui já conseguiu, em nome de Deus, ser usado para expelir o demônio de alguma pessoa? Já? O irmão ali, olha que beleza, né? Um dia eu fui lá no centro de recuperação feminino levar uma palavra para umas meninas drogaditas, e eu inventei de orar depois da ministração. Meu Deus do céu, era uma caição de gente endemoniada. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo caindo endemoniado, né? Mas é interessante que depois dá uma sensação de poder na gente, né? A gente viu que toda a meninada lá foi liberta pelo sangue do Cordeiro. Deus fez uma obra tremenda e te usou. Você fica meio assim, achando que é o tal, né? Nossa, né? Enfrentei aí um bando aí de demônios e, né, passei a perna em todos eles, né? Botei eles nos quintos do inferno, não é verdade? Até muda naquela época, naquele dia, falou lá. Eu digo, mas muda não fala, né? Surda, muda não fala. Mas enfim, o que nos credencia diante de Deus não é aquilo que a gente faz, não é o dízimo que você entrega, não é a sua fidelidade aos horários da igreja como oficial, não é a sua dedicação à membresia, não. O que vai te credenciar diante de Deus é conhecer Jesus, é ter intimidade com Jesus, é se afastar do mal, é se afastar do pecado, a ser um cristão, uma cristã, no processo de santificação, de alguém que luta pela pureza da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua igreja. É isso que te credencia diante de Deus. É quanto a esse perigo que Jesus nos adverte, não é? Da gente não se ater àquilo que a gente faz, mas sim aquilo que a gente é diante do Senhor. Podemos passar para o terceiro perigo, conseguir chegar no segundo. Alguém tem alguma pergunta até agora? Só no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que conhecem o Senhor. Muito bom, irmão. Muito bom. Amém. Eu estou pensando aqui, vocês lembram lá no Egito, quando Moisés chega para Faraó para pedir a libertação do povo, e Moisés faz um sinal. O que é que os magos fizeram? Repetiram. Moisés faz outro sinal. O que é que os magos fizeram? Vocês percebem do que eu estou dizendo? Que isso não credencia ninguém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os demônios se transformam em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos. Não se engane. Não vá atrás daquilo que você está vendo por aí, ou pelas igrejas da sua rua, ou até mesmo da televisão, achando que lá é que está o poder. O poder está numa igreja de gente que tem compromisso em conhecer o Senhor, que tem vida de intimidade, de piedade, que é uma vida que se aparta do mal, que busca a santidade, a restauração. Esta é a igreja
em que é aceita pelo Senhor. E é quanto a isso que Jesus... Percebe o quanto que essa palavra de Jesus é atual, o quanto que essa palavra de Jesus é prática para os nossos dias. Diga, meu irmão. Eu também não lembro de mim, mas o senhor fez um acompanhamento da minha filha Vivani como psicólogo. Lembro, agora eu lembro. Lá na igreja, em Carvalho, algumas vezes eu levei. Sim. Essa semana eu levava ela lá. Estou lembrando agora. Sim. Continua, os problemas se agravaram mais. Sim. Para mim, ninguém nunca falou. Mas já pessoas falam para ela e chega ao meu conhecimento. E deveria levar ela em tal lugar, em tal igreja. Sim. E eu sempre falo para ela, o dia que eu morrer, no outro dia, pode levar você. Porque o Deus que eu creio e a igreja que eu faço parte desde a minha infância é um Deus que pode em todas as coisas. É o que o irmão está falando, eu estou aqui Acompanhando. A cautelagem dos falsos profetas, muitos que se dizem operar prodígios e milagres para enganar. E a razão que muitos vivem de igreja em igreja, que não estudam a palavra de Deus. Sim. Entendeu? Então, a minha experiência com Deus é essa. Porque o meu Deus, eu mantenho uma intimidade com Ele, porque nós nos conhecemos. Ele me conhece, como conhece todos nós. Só Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. E eu conheço o meu Deus, sei que Ele pode curar a minha filha e qualquer um, quando Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Então, nós temos que estar atentos a esses falsos profetas e milagreiros que têm surgido. Talvez a nossa cautela e a nossa preocupação é justamente essa, né? A gente vive hoje uma espiritualidade de prodígios, sinais e maravilhas. Isso enche os olhos, não é? Isso enche os olhos. E muitos vão após isso. E Jesus está dizendo assim, não é isso que deve ser os olhos de ninguém. Não é? Ou seja, não é aquilo que se faz, ainda que seja para Deus, que pode te credenciar ser aceito por mim. Mas é, acima de tudo, me conhecer, se afastar do mal. É isso que é fundamental na relação comigo. Está claro isso? Então, se o primeiro perigo é falar e não fazer, o segundo perigo é fazer e não ser. Qual seria o terceiro perigo? Vamos dar uma olhadinha no versículo 26 e 27. Diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos seguir um raciocínio lógico. Se o primeiro perigo é falar e não fazer, o segundo perigo é o perigo de fazer e não ser, qual seria o terceiro perigo? Segundo o versículo 26 e 27. É ouvir e não praticar. Esse é o terceiro perigo que Jesus nos adverte. É sermos excelentes ouvintes e péssimos praticantes. Estou falando de você não, estou falando de mim, como cristão, tá certo? Eu ouvi certa feita alguém dizer, aliás, antes de falar do que eu ouvi dizer, eu queria fazer, alguém aqui faz atletismo, caminhada, maratona, alguém aqui participa? Ok? Outra, olha aí, as irmãs estão mandando ver aí. Então vamos lá, vocês aqui, qual é a maior distância que o homem tem que percorrer? Qual é a maior distância que o homem tem que percorrer?
Dependendo do homem, de acordo com o seu limite. É uma boa resposta. Qual que é a maior distância que o homem tem que percorrer de um ponto a outro ponto? Me ajudem. É a distância de um palmo. Essa maratona até eu sou craque, viu? Esse meu físico aqui eu consigo fazer. A maior distância que o homem tem que percorrer é a distância de um palmo. Vocês concordaram comigo? Nem tudo aquilo que está na minha mente está no meu coração. É a maior distância. E é interessante que Jesus, assim, depois de ter ensinado exaustivamente no Sermão do Monte, ele está dizendo isso, ele acaba o Sermão do Monte com isso. Nos advertindo quanto a ouvirmos e não praticarmos. Vocês acham que Jesus advertiu isso à toa? O que é que vocês acham? Ou será que Jesus já bem não sabia que essa é a nossa maior dificuldade? Nem tudo que a gente tem na cachola, e a minha cachola é grande. A minha esposa diz o seguinte, que eu demoro para responder a ela. Mulher, assim, ela faz a pergunta, ela quer a resposta na bucha, assim, né? Não é assim? Mulheres, me ajudem. E ela disse que eu demoro para responder, mas é que a minha cabeça é tão grande que para a rede neuronal fazer as conexões e as interações demora muito. Pois é, ela fala isso e eu ainda tenho que ouvir, não é? Essas coisas. Eu falo para ela, é grande, mas é bonita. Não foi à toa que Jesus nos ensinou isso. Ele conhecia o nosso coração e conhecia a nossa estrutura, não é? Ele sabia que nem sempre aquilo que a gente tem aqui desce para cá. Veja, eu não estou falando coração, essa potência que bombeia o sangue. Não, eu estou falando coração no sentido de centro da vida, da alma, não é? Então, Jesus bem sabia que nem sempre aquilo que a gente sabe é aquilo que a gente pratica. Ele sabia disso. Ele sabia disso. E aí ele dá um exemplo de duas casas. Uma casa construída sobre a rocha, que vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, e a casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Mas aí ele dá um outro exemplo, de uma casa edificada sobre a areia, que quando os ventos vieram, a tempestade caiu, a casa também caiu. Pastor Itamar, como que eu sei se eu estou sendo não só ouvinte, mas praticante? É quando a casa não cai. Vocês concordam comigo? A lógica. Quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, quando vem a adversidade, quando vem o sofrimento, quando vem o desemprego. Meu Deus do céu, esse negócio está sério aqui no Brasil. Não é? Quando vem a enfermidade, quando vem os conflitos interpessoais, a casa não cai. É só assim que eu poderei saber se, além de ouvinte, eu sou também um praticante. As coisas estão se degringolando. O mundo está caindo na minha cabeça. Nada de bom está acontecendo.
Só provação, só tribulação, só desastre. Mas a casa não cai. A casa não cai. Porque ela foi edificada sobre a rocha. A rocha aqui é a prática da palavra. É o meu compromisso com os ensinamentos de Jesus. É não arredar a minha vida, seja pelo que for, daquilo que Jesus ensina. É não abrir mão, mesmo que tenha que padecer. Paulo disse que aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Eu quero desafiar a minha vida e a sua vida a termos cuidado. Mas não o cuidado com aquele lobo que se disfarça de ovelha. Eu não falei sobre esse perigo. Me convida de novo, viu, Nélio? Que a gente fala sobre esse perigo externo aí. Né? Eu estou até vendendo meu peixe aqui, estou brincando. Bota o pastor Marcos Kleber para falar. Mas eu não estou falando desse perigo externo. Eu vim aqui para convidar a mim e a você a pensar um pouco como que está lá dentro a nossa espiritualidade, porque Jesus começa a falar desse perigo interno, da gente se auto-enganar como cristão, achar que é uma coisa e ser outra. E aí, a gente vê Jesus dizendo assim: apartai-vos de mim, não entrarão no meu reino. Ou seja, o auto-engano nos leva a uma autodecepção. Não é isso que ele está ensinando? Se você pensa que por isso você vai chegar aqui, não vai não. Então, Jesus, que conhece o interior da gente, o coração da gente, Ele deseja de mim e de você o nosso coração, a nossa vida, que a gente entregue, que a gente deposite no altar dele, que a gente se renda a ele. É a única forma, não é, da gente não se auto-enganar. É quando a gente entende que ele é o meu caminho, é nele que eu tenho que obedecer os seus ensinamentos, é nele que eu tenho que construir minha vida, minha casa, é ele que eu tenho que conhecer dia após dia, a intimidade do Senhor, é por causa dele que eu tenho que me afastar a cada momento de tudo que possa estar me atrapalhando na minha vida e na minha caminhada cristã. Talvez um temperamento meu que está levando o meu casamento para o abismo. Talvez o ciúme, o egoísmo. A gente vive numa sociedade ensimesmada, não é? Talvez eu tenha que repensar alguns pecados, algumas falhas que existam na minha própria vida. Não estou nem falando da vida de vocês. Mas Jesus faz esse convite para a gente dar um mergulho lá dentro, né? E dar uma autoanalisada, né? Para que a gente não corra esse perigo interno que ele nos adverte, de pensarmos uma coisa e ser outra, né? É isso que ele está nos ensinando de uma forma muito amorosa. Eu não entendo que Jesus ensinou bravo com os discípulos isso. Eu entendo que ele deve ter falado para os discípulos assim com uma mansidão, dizendo assim: pensa um pouco,
né? Não é por aquilo que vocês falam, não é por aquilo que vocês fazem, não é por aquilo que vocês ouvem. Né? Deus abençoe a gente. Perguntas? Vocês estão quietos? Diga, reverendo. Eu acho que, não sei se a sua experiência sua, o Kleber, acho que ele não teve experiência ainda, mas a gente é pastor há muitos anos, prega. Uma das coisas que está acreditando na vida com o pastor é que a igreja não pratica. A gente ensina com o pastor. Será que vale a pena estar pregando? Eu senti igual às vezes no meu ministério, viu isso assim. Jeremias viveu isso, né? Lembra do martelo? Bigorra, não é o Jeremias, né? Que tem essa ilustração aí, né? De bater. Não significa que todos não ouçam, mas a crente ouvem. O pastor fala, aconselha, ensina. Eu queria compartilhar uma experiência, mas eu não vou, porque eu sei que está sendo transmitido ao vivo e vai que essa pessoa está assistindo. Então, mas a Bíblia diz que por amor de um, vale a pena continuar pregando. Muito bom, irmão. O que eu estou dizendo aqui, mas é Eu há 53 anos. Por exemplo, é uma experiência nossa, não é? Por exemplo, quantas vezes eu olho para a minha vida e digo assim, mas Deus, eu me converti em 84. Eu era hippie, tinha um cabelo, por incrível que pareça, tinha um cabelo aqui, grande, maluco, beleza. Né? Eu me converti em 84 com Augustus Nicodemos, lá em Olinda. Era uma congregaçãozinha que o doutor Augustus era seminarista aí. Vocês estão achando que eu estou velho, né? Mas ele está mais velho do que eu, né? E tem coisas que eu olho para Deus assim, mas Deus, desde 84, Deus, eu continuo sendo um excelente ouvinte, mas um péssimo praticante. Tem misericórdia de mim. Transforma isso na minha vida. Você já teve essa experiência também? De se olhar e ver coisas. Tem coisas que eu tinha uma boca tão suja, de cada 10 palavras, 11 era palavrão. Mas quando me converti, Deus tocou na minha boca, transformou a minha boca. Gente, eu não entendi por que eu não chamava mais palavrão. Não precisei estar em nenhuma clínica. Foi um milagre de Deus na minha vida, né? Uma transformação. Mas outras coisas ainda a gente engatinha. E diz, Senhor, quando é que eu vou conseguir? Deixar de ser ouvinte e ser praticante nisso aqui, Senhor, na minha vida, né? Irmãos, mais alguma colocação? Podem fazer pergunta. Tem o reverendo Abel aqui, que tem uma estrada maior que a minha, e tem o Marcos, que tem uma estrada menor que a minha, né? Então, tenho aqui o amparo da experiência e do pastor acadêmico. Então, eu estou super tranquilo. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem, que tem os dois irmãos aqui para me ajudarem. Por favor, alguma colocação? Nenhuma. Então, para eu sair daqui satisfeito, contente, que eu vim de Pirituba. Pirituba fica em São Paulo, viu, gente? Não vá pensando que é interior de São Paulo, não, viu? Tá certo? O pessoal aqui da Zona Leste, quando soube, eu fui pastor aqui na Zona Leste quando eu saí para Pirituba, né? Há 8 anos atrás. E o pessoal diz, ih, pastor, aqui na Zona Leste, quando a gente queria dizer assim que o lugar é bem longe, a gente falava assim, lá depois de Pirituba. Pirituba é São Paulo ainda. Para eu sair daqui contente, voltar para minha casa, quais são os 3 perigos? Primeiro, Falar e não fazer. Falar e não fazer. Segundo, Fazer e não fazer. e o terceiro? Ouvir e não praticar. Ouvir e não praticar. Olha, Deus abençoe vocês. E que vocês cultivem uma espiritualidade saudável diante do nosso Deus.
E dia após dia, introjete você mesmo, dentro de si. Se analise, veja como que está a sua espiritualidade. Seja sincero com Deus, seja transparente com Deus. Peça para Ele te corrigir, te acompanhar, te treinar, a fim de que você não se auto-engane. Peça para que Ele, dia após dia, seja com seu coração para te abençoar como um cristão e como uma cristã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus bendito, sabemos que o Teu Espírito preserva a nossa vida dos riscos, dos perigos, e que certamente o Teu Espírito age dentro de nós e faz uma obra tremenda em nossos corações. Nós queremos que a Tua graça haja poderosamente nos cercando, nos protegendo, nos resguardando de todos os riscos do auto-engano. Dá que a gente entenda que aquilo que o Senhor deseja de nós é justamente esse fazer a vontade do Pai, esse te conhecer, esse apartar de tudo aquilo que é mal, esse buscar não somente ouvir, saber, mas andar nos teus caminhos. Ó Espírito Santo, aplica estas verdades em cada coração aqui nesta manhã. E derrama a Tua graça e visita cada irmão e cada irmã. Nos auxilia em nossa caminhada contigo. Oramos no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Irmãos, em pé como estamos, desculpa, quem já sentou. Se você estiver muito cansado, pode continuar sentado. O reverendo Itamar orou por nós e nós gostaríamos de orar por ele. E eu tenho o costume de sempre pedir para que o reverendo Abel faça isso, porque eu fico pertinho e aí a bênção que cai no reverendo Itamar pode respingar em mim, né? Então, gostaria que o reverendo Abel estivesse fazendo essa oração pelo pastor Itamar. Foi muito bom tê-lo conosco e, de fato, Deus usou a sua vida para a edificação da nossa igreja. Amém. Nosso Pai, agradecemos esta manhã por mais uma vez ouvir a Tua palavra, que fala no nosso coração, nos põe diante dos nossos pecados e erros, e nos ilumina também, Senhor, como sair, Amém. Como ser diferente. Precisamos de Ti, Senhor. Por nós mesmos, nós nunca vamos caminhar como o Senhor quer. Por nós mesmos, nunca vamos nos santificar. Amém. Seremos sempre, ó Deus bendito, desonestos perante o Senhor. É verdade, Pai. Mas com a Tua ajuda, com a proteção do Teu Espírito, Somente isso. nós viveremos como o Senhor quer. Ajuda-nos, Senhor. Amém, amém. Santifica a nossa vida. Amém, Jesus. Tira de nós tudo aquilo que é mal, Amém. tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós queremos viver em intimidade com o Senhor. Nós queremos aprender a buscar-te a Ti, o Teu reino e a Tua justiça sempre em primeiro lugar. Amém. Para que as coisas demais, comer, beber e vestir, nos sejam acrescentadas. Amém. Precisamos disso, Senhor. Queremos aprender a confiar em Ti. Confiar, entregar, descansar, esperar pelo Senhor. Amém. Nada mais podemos fazer, mas o mais o Senhor fará. Amém. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Itamar, sua vida, sua família, seu ministério. Continue sendo uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Obrigado para aqueles que nos visitam. Foi uma alegria tê-los conosco. Mas à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto público. Os irmãos que nos visitam, se puderem, estão convidados a estar conosco. Que Deus os leve em paz e que lhes concedam um bom domingo. Deus abençoe.